Bom, já vou começar a transmissão aqui, então eu já vou começar a falar também aqui no Hangouts. E o pessoal vende o Feng Shui, Feng Shui, né? Como se fosse uma coisa simples, né? E eu estava falando para esse conhecido que o chinês não é simples. Então, dificilmente a coisa vai ser simples. Primeiro porque tem as noções de espaço. O Feng Shui foi criado em função do tempo. Tá? A função do tempo quer dizer passagem das estações. Então o imperador ele mudava de quarto, no Mingtan, lá no palácio dele. Então ele tinha várias moradas ao redor, né, do palácio. Então cada época do ano ele ia mudando de lugar. Mas é geomancia também. Então, geomancia leva em consideração os aspectos de terreno. Aspectos de terreno são o quê? São montanhas, onde você está. Hoje a gente não vive em montanha, né? A gente vive em cidade. E cidade nem sempre você percebe a montanha. Então, ladeira nunca é muito bom de morar. Melhor sempre lugar plano. Quanto mais alto, melhor, porque a energia é melhor. Mais baixo, pior. Tá? Mas é claro que tem diversos aspectos no terreno que a gente não consegue observar mais. Reentrância, onde você está em função do fluxo da energia do lugar. Então o ideal é morar num lugar mais alto. É claro que se você mora numa montanha, você vai ter a influência da montanha sobre você também. Da outra vez eu tinha falado que eu fui fazer uma casa perto de uma montanha e a montanha influenciava o Feng Shui da casa e eu não conseguia localizar com a bússola o norte. Então eu ia na entrada da casa, apontava para um lugar. Eu ia para um quarto, um cômodo qualquer, apontava para outro lugar totalmente diferente. Então não tinha um bate. Tá certo? E eu sentia como se tivesse um veio de água passando na direção da casa. E da frente, a montanha estava voltada para a frente da casa. Até o fundo da casa eu sentia a energia ela estreitando. Então ela vinha mais larga do começo e ia funilando. Acabava no final, perto do final da casa. E de lá aprofundava, eu sentia. Então tinha alguma coisa, algum veio mineral ou água, tá? E isso interfere no lugar. Então, mas aí você precisa perceber. Então, ou você percebe fisicamente, depois de algum tempo que você faz isso, você começa a perceber fisicamente. A bússola é importante, tá? A bússola é muito importante para você achar, às vezes que você não consegue sentir, esse tipo de... eu acho que é o beta que está aí. É isso aí. Tô falando de você aqui. E aí você arranja uma bússola legal, tá? No outro vídeo eu expliquei, né? Quais são os lugares bons e quais são os lugares ruins. Então dá uma olhada lá para você achar a porta de entrada. Mas só achar a porta de entrada não vai garantir que a tua casa ela vai estar num lugar bom. Peraí, deixa eu pegar um. E a lousa não estava apagada aqui, então eu vou desenhar num pedaço e eu vou mostrar aqui. Todo mundo sabe o que é um quadrado mágico, né? Então esse quadrado mágico, vamos supor que a tua entrada é essa onde está a seta aqui. Se for norte, lembra lá, o leste-oeste é péssimo. E é muito ruim. Então se tua porta estiver voltada para esse leste-oeste, não é uma situação boa para a pessoa, para os moradores. Tá certo? Mas isso está já no outro vídeo, eu não vou voltar a falar. O que eu estou falando é o seguinte,
que para onde a porta da entrada está voltado, existe uma organização daqueles outros ambientes. Então, aquele quadrado mágico, né? São 9 setores, tá bom? A seta aqui está representando a porta de entrada. Então, se a porta de entrada tivesse em outro setor, os setores internos moveriam automaticamente. Aí eu estava explicando para esse meu amigo que está aí o seguinte. A mulher perguntou da cama. Tá? Que a cama teria que ter uma direção. Sim, a cama tem uma direção. A cabeceira da cama tem uma direção. Só que a cabeceira da cama ela tem que estar de acordo com a sua data de nascimento. Tá bom? Então você tem que saber a sua data de nascimento, saber a tua energia básica e saber as direções favoráveis e desfavoráveis para você. Além do mais, você como tem uma energia pessoal, eu sou metal, tá bom? Esse recinto aqui que eu estou, esse escritório, ele também é de metal. Isso é bom para mim? É bom para mim. Tá? Porque o lugar alimenta a minha energia. Tá certo? Mas lá no meu quarto, perto da janela do meu quarto, tem um lugar de fogo. O que é péssimo para mim. Então eu não posso ficar lá, porque fogo destrói o metal. Entendeu? Então eu tenho lugares favoráveis para mim, que são os lugares de terra, bons ou ruins, que são basicamente 3 lugares de terra. E eu tenho 2 de metal, um que é um muito ruim, que está associado a leste-oeste, e o outro não, que é bom. Então eu tenho lugares favoráveis na casa para eu poder dormir, para eu poder ficar. Se eu ficar num ambiente de madeira, eu vou ceder minha energia para o ambiente da madeira. Tá? Porque madeira desgasta, metal desgasta a madeira, mas ele despende energia para isso. Então você tem que entender da sua energia pessoal também. Então você tem que calcular isso. Quer dizer, são duas entidades, vamos dizer. Tá? Eu estou falando de uma pessoa só, depois a gente fala de um pouco de família. Então, tem a casa, que é um ser, e tem a pessoa que vai morar na casa, que é o outro ser. Mas juntos eles formam uma outra entidade. A pessoa dentro da casa. Um influencia o outro de diversas maneiras, porque o ser humano põe em atividade as energias dentro da casa. Então, uma casa abandonada não serve para nada. Entrou uma pessoa lá, ela começa a influenciar a casa também e ser influenciado pela casa. Tá certo? Essa troca é que é o Feng Shui. Então eu tenho a geomancia, que é onde está a casa no plano espacial, tá? Aonde você mora. Então eu falei, montanha, você pode estar num charco, né? Então tem várias coisas. Você está num lugar úmido, um lugar seco, um lugar frio. Tudo isso vai influenciar a tua casa. E você dentro da casa. Tá bom? Então o que acontece é, você tem essa interação. Mas a casa reflete você. Você procura uma casa de acordo com a tua vibração, teu padrão energético. Tá certo? E a casa também quer você lá dentro. Então você não procura uma casa que te dá azar. Só. O lugar está ali porque você vibra daquele jeito. Né? Então você tem uma sintonia entre ela e você. Dá para alterar? É claro que dá para alterar. Eu descobri recentemente, vamos dizer assim, de um ano para cá, é nesse ano aqui,
que aquelas casas incuráveis a gente consegue influenciar para ela mudar a configuração dela energética, inclusive o norte magnético dela. O norte magnético é assim, a direção dela de porta de entrada. Por quê? Porque existem situações que você não consegue mudar a porta. Tem casa que tem uma porta só. Apartamento que tem uma entrada só, não tem duas, não tem entrada de serviço. Não é? Então, o que eu fazia antes de achar essa solução era mandar embora. Não prestava, era muito grave, ou não conseguia fazer a arrumação, que é aqueles entre casas, tá? Eu mandava a pessoa se mudar. O que pode acontecer, né, dentro da tua vida numa casa dessas que causam doenças, óbvio, doença. Tem casas que te prendem ali e você não consegue sair. Então você nasce e morre na mesma casa. Quer dizer que é bom isso? Às vezes pode ser bom. Mas pode ser muito ruim. Você fica estagnado. Tua vida fica estagnada também. Então a gente tem que ter a data de nascimento da pessoa para saber como é a forma energética dela. E a gente tem que também conhecer esse outro lado que é da casa em si. A porta de entrada é extremamente importante para determinar o quê? A divisão dos ambientes. Então se você tem, como eu dei o exemplo lá, um quarto de fogo e você é de metal, você está perdido. Você vai perder energia, tá certo? A energia vai ser doada para o ambiente e você vai acabar morto ou doente. Se você tem, quer dizer, começa com falta de disposição. Se você tem um lugar, um quarto legal para você, um lugar onde você fica mais tempo, bom, ele te abastece de energia. Então, eu dei o meu exemplo, eu sou de metal. Então eu tenho casas de terra, terra gera metal. Na contra-geração, eu tenho a água gerando metal também. Tá certo? E tenho as casas do metal também, que são boas para mim. A casa de fogo é péssima. Eu tenho uma casa de fogo das 9. Eu tenho 2 casas de madeira das 9. Então eu tenho 3 lugares que não prestam para mim. Eu tenho uma casa de metal que não é muito bom. Tá certo? Apesar de eu ser de metal, eu preferia não ficar nesse lugar. Porque provavelmente, apesar de ser da minha energia, da minha vibração, ela tem uma... Ele é muito... Eu considero assim, é demais a força do lugar. E ela causa destruição, mesmo sendo compatível comigo. Tá certo? Então esse tipo de coisa você tem que saber a direção da porta de entrada, tem que saber as tuas direções pessoais, que estão baseadas na data de nascimento, tá bom? Tem que levar em consideração na casa aquela situação da geomancia, que é a energia que tem na casa, né? Então tem gente que tem poço dentro da casa. É bom? Não. Não é bom. Por quê? Porque você pode ter um rio passando para alimentar esse poço. E você pode ter uma cama em cima disso. Péssimo. Então o que você faz? Ou você retira a cama dali, ou você coloca os protetores. Isso eu vou contar porque é facinho, né? Então você pode testar, você coloca a borracha embaixo da